Agora eu vou fazer o pijama. A barba a gente faz depois para conseguir trabalhar essa parte aqui por cima do pijama. Então, isso a gente tem que fazer depois. Vou pegar o mesmo vermelho tomate e vou preencher todo o pijama. Vocês podem ir olhando assim, ó, como o pincel é novo, eu tô usando ele agora a primeira vez, lixei e cortei. Conforme a gente vai usando, as cerdas vão abrindo, ele vai ficando mais escabelado. Isso dificulta um pouco a hora de misturar, de espalhar, ele faz a tinta vazar principalmente nas laterais aqui. Então, isso também tem que cuidar. Até esse pincel, ele tem as limitações, como as pessoas às vezes reclamam que não se adaptam com outro pincel que eu uso. Esse aqui também tem, no início a gente tem que ir trabalhando, moldando. Então, qualquer material que a gente vai usar, a gente tem que ter paciência, persistência, tem que se adaptar às realidades. Cuidando a mãozinha. Eu preenchi então todo o pijaminha dele com o vermelho tomate. Vou sujar um pouquinho o pincel de novo no vermelho que eu tinha lavado. Com o lado sujo, ó, de um lado tá sujinho, do outro não. Eu vou passar na lateral do vinho, um pouquinho a tinta. E vou fazer a sombra do bracinho. Espalha. Pode fazer a sombra embaixo da mãozinha também. Sempre pegando a tinta na lateral, o vinho, para fazer a sombra. Pega um pouquinho, faz a sombra, mistura, pega de novo. Se pegar muita tinta, corre o risco de borrar. Então, cada vez pega um pouquinho, mistura. Aqui, assim, a gente tem no fundilho, que é assim do Papai Noel, então a gente faz a sombra pra baixo, mistura pro lado da perna. Fazer a sombra numa perna. E aqui dá pra fazer uma preguinha na calça. Agora eu vou fazer a mãozinha. É uma área menor, não é muito menor do que o rosto, mas é menor. Então, vou fazer com o pincel número 8. Se vocês quiserem fazer com o 10, também é uma numeração legal. Branco e pele junto no pincel. Preenche. Preenche toda a mãozinha com o pincel ainda sujo. Vou passar na lateral do marrom, bem pouquinha tinta. Vou fazer a sombra. Onde encosta no pijaminha e aqui na dobra dos dedinhos. E puxa pra baixo. Sempre bem pouquinho do marrom, vou fazer a sombra em cada dedinho, bem delicado. Isso aqui tem que cuidar muito para não ficar aquele contorno, aquele risco retinho, para dar volume. E para não manchar também, quando a gente encosta o pincel no vermelho, ele vai borrar dentro do pele. Então, tem que cuidar muito para não manchar.
Na outra mãozinha, mesma coisa. Preenche bem. No cantinho do pincel marrom. Ali botei demais, ó, ficou muito escuro, então vamos espalhar. Para fazer esse sino, eu vou usar o cinza lunar e o branco. Então, vou pegar o branco com o pincel um pouquinho mais tinta, colocar mais no centro, na parte de cima. Mais no centro, bem carregado de tinta, para fora a gente deixa irregular para conseguir misturar o cinza. Pego o cinza mais na lateral do pincel e vamos passar em volta do branco. Nessa parte de baixo, eu vou passar o cinza mais puro, mais para baixo, encostado na bolinha. Vou deixar uma beirinha ali sem pintar. Com o pincel sujo ainda de cinza, eu vou passar na lateral do preto. Peguei um pouco mais de tinta, ó. Só que eu vou deixar a tinta virada para cima. Ó, a tinta aqui eu não tenho nada. Então, aqui eu vou deixar a tinta virada para cima, que eu vou descarregar menos tinta. Peguei mais tinta, a tinta virada pra cima. E daí a gente já consegue misturar. Nessa argolinha ali, vou pintar inteiro de cinza. E vou passar um pouquinho de preto no meio. Embaixo do dedinho também. Bem de leve. A bolinha é toda preta. Faz um penduriquinho. Com um pincel limpinho, vou passar na lateral do branco. Fazer um pouquinho de luz. Dar uma espalhadinha. E um risquinho no pêndulozinho. Agora, na pantufa, eu enxergo bem o desenho. Eu vou reforçar um pouquinho mais com o lápis 6B, para vocês conseguirem ver. Se vocês quiserem também fazer isso, quando vocês forem pintar, para conseguir ver bem onde tá o detalhe. O lápis 6B tem um grafite bem macio, então ele proporciona a gente fazer esse risco que aparece. Vou preencher ela toda de branco. Ó, daí a gente espalha tinta bem preenchida, mas a gente enxerga. Ó, tá vendo aqui, ó, eu consegui fazer 2 borradinhos. Vou ver se vocês conseguem ver. Aqui, ó, 2 pinguinhos aqui fora, lá no vermelho. Por quê? Porque o pincel já tá soltando um cabelinho ali, ó. Tá abrindo a cerda. Isso não quer dizer que o pincel não seja bom. O pincel é bom, mas é novo. Então, eu tenho que adaptar ele ao trabalho, como eu vou fazer com qualquer outro pincel. Vou deixar assim mais próximo para vocês enxergarem melhor. Quando acontece isso, a gente dá uma retocada. E esse pincel da Condor é dos melhores que tem, desse da cerda dura, desse do cabo amarelo. Tem outras marcas que eles já soltam
as cerdas assim, sem a gente usar. Quando a gente lixa, ele escabela todo, que não consegue mais. Então, quanto mais tu usa, pior ele fica. Esse da Condor, ele tem um tratamento especial. Dá pra ver bem o desenho, né? Aqui o focinho, os olhinhos, o desenho da orelhinha. Então, como essa perna que tá por trás, ela tá sombreada, a gente vai fazer a sombra nessa pantufa também. Passa na lateral do cinza. Puxa a sombra pra cá. Vamos fazer a sombra embaixo da orelhinha. O pincel tá sujo com o branco, tá? Só um cantinho ali em cima, pra não ficar esse branco puro, com o pincel zero e o preto. Eu vou fazer o olhinho. Aqui embaixo faz um risquinho e uma gotinha. Só uma corzinha. Puxar um cíliozinho, uma sobrancelha. Com o pincel bem limpinho, vamos fazer um pontinho branco, maiorzinho, mais em cima, bem pequenininho embaixo, e um risquinho no focinho. Na outra pantufa, a gente vai fazer a mesma coisa.